Olá, pessoal, sejam super bem-vindos. Aqui é o Ítalo, da Academia da Profissão e também do Contando Matemática. E vim aqui com vocês para poder fazer a análise do edital de Tremembé. Então, creio que se você veio para aqui é porque tem interesse em saber como que será esse concurso, ou até mesmo vai estar prestando ele para ser um futuro nomeado em Tremembé. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo as principais informações do edital, vou mostrar o jeito que a banca cobra, também vou mostrar o mapa de calor, né, o jeito que estão vindo as perguntas aí da banca e vocês conhecerem também um pouquinho mais aí do que se espera para esta prova objetiva que vai acontecer lá no dia 1º de junho. Então vamos lá aqui fazer essa análise. Onde, primeiro de tudo, pessoal, o que a gente precisa saber? Quando que a gente vai se inscrever para o concurso, correto? E essas inscrições vão se iniciar no dia 26 de fevereiro e vão até 27 de março. Ou seja, né, o edital saiu aí no dia 18 de fevereiro, tá? Mas muitos colocam assim na cabeça: é o edital, quero me inscrever, e não acham a inscrição lá no site da Vunesp. Por quê? Só vão estar abertas aí no dia 26 e vão até dia 27 de março. Ou seja, a gente tem aí um mês para estar fazendo a inscrição. Mas eu sempre deixo uma dica importante para vocês. Não deixem para se inscrever em cima da hora. Porque a gente nunca sabe aqueles imprevistos que podem acontecer, tá? Família, saúde, enfim, tantos outros. Então tome muito cuidado com isso, tá? O quanto antes, já está certo que vai prestar esse concurso, se inscreva o mais cedo possível. Tanto que o boleto para pagamento dessas inscrições, que eu já vou falar daqui a pouco as datas, você vai poder pagar até dia 28 de março. Ou seja, é outra coisa, não deixe para a última hora. Se programe certinho, né? Às vezes você não pode ter o dinheiro nesse momento, né? Mas quando que eu vou receber? Já deixa o alerta ali no seu aparelho, no seu celular, para não estar esquecendo, tá bom? E outro ponto importante sobre as inscrições: a isenção. Você pode pedir a isenção do pagamento da inscrição. A isenção, para você se inscrever, vai somente do dia 26 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Isso mesmo, tá? Bem véspera de começo aí de carnaval e tudo mais, né? Então, quem, né, deseja pedir a isenção, está dentro das normativas aí e quer receber esse benefício, tá? Pode estar fazendo isso, mas você só tem até dia 28 de fevereiro aí, na sexta-feira. E essas inscrições, que nem eu falei para vocês, são feitas lá no site da Vunesp, www.vunesp.com.br, tá? Aí você vai abrir ali o site da Vunesp e daí pode procurar próximos concursos, né? Ou digitar lá no site de busca Tremembé, que vai estar aparecendo o nosso edital 1 de 2025, tá certo? E essas provas vão ser realizadas lá no dia 1º de junho, domingo, né? E, pessoal, mesma data, mesmo dia, que vão acontecer as provas de Campinas. Campinas também está aberto para PEB 2, que no caso de Campinas é Fundamental 1, né? Para adjunto do infantil, do fundamental, para educação especial. Está aberto em Campinas também, as inscrições vão até dia 20 de março e as provas também vão acontecer no dia 1º de junho, tá certo? Teve uma retificação lá, antes era 11 de maio, e vão acontecer no mesmo dia, é a mesma banca, tá certo? Então, se você está ali no meio termo, vai tendo que acabar optar por uma delas, tá certo? E o valor das inscrições, coincidentemente, tiveram os mesmos, já é praticamente isso tabelado na Vunesp, tá? 98,80 para ensino superior, então para quem vai prestar para os cargos de professor, né, psicólogo, nutricionista, é 98,80 aí a taxa da inscrição, certo? Para ensino médio, temos 67,90 e para ensino fundamental, 54,90, certo? Valorzinhos tabelados aí da Vunesp, não é nada muito absurdo, mas também não é baixo, às vezes comparado com outras bancas, como foi o caso da IGD em Itacoaxetuba, que o valor da taxa de inscrição no ensino superior foi de 26,90, né? Não acontece de ser tão baixo, mas também não é o valor mais alto. Isso mostra também a competência da nossa banca Vunesp. Como eu digo para vocês, ela é uma das mais organizadas que eu conheço, certo? Se eu pensar na área educacional no estado de São Paulo, se eu fizer esse funilzinho para vocês, é a
banca mais organizada. Aí eu posso falar que é a mais organizada. Mas também é a que mais cobra, tá? Se eu excluir, então, CESP, FCC e algumas outras, Quadrix, que acabam fazendo concursos para a área de segurança pública, né, e jurídicas, se eu excluir elas, a VUNESP é a que mais cobra. Então, você tem que se preparar de verdade para esse concurso, tá? Para poder estar passando e, principalmente, conhecer essa forma de cobrança da banca, certo? Então, temos aí vários cargos para diversas escolaridades, tá certo? E com ênfase aí a gente vai dar um pouquinho mais para as carreiras educacionais. Mas também tem outros, é só dar uma olhadinha aí no site e no edital, certo? Pois bem, algo que interessa muito, o pessoal sempre bate o olho nisso daqui, nas vagas e no salário. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho das vagas para vocês, tá? Às vezes, vem assim uma vaga ou somente cadastro reserva. Como aqui no nosso edital mostram 7 vagas mais cadastro reserva, né? Gente, não se peguem muito a isso. Por quê? Você precisa de quantas vagas para estar passando no concurso? Uma. Uma vaga. Você precisa da sua. Já começa daí, tá? Então, é algo que você não precisa ficar batendo muito o olho, tá? Até porque cargos, por exemplo, educacionais, rodam a lista, tá? Ou seja, chamam muito mais do que é prometido. Ah, mas professor, por que que então a banca ou a prefeitura coloca esse número de vagas? Para não se comprometer. Porque se ela coloca aqui, por exemplo, 7 vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil, ela é só obrigada a favorecer essas 7 vagas de ampla concorrência e mais uma vaga para a PCD, totalizando 8. Mas, novamente, isso acaba rodando a lista inteira, na maioria das vezes, até zerando, certo? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso, certo? Mas só passando aqui para vocês, tá? Para auxiliar de desenvolvimento infantil e para inspetor de alunos, que aí a gente só precisa do ensino médio. Temos 8 vagas no total para ADI e 10 vagas para inspetor. Pessoal, a única coisa que varia é a sua execução de trabalho nesses dois cargos, certo? Um você é auxiliar, outro você é inspetor, tá? Porque o que vai ser cobrado na prova e também, né, a dificuldade e tudo mais, vai ser tudo a mesma coisa, até mesmo o salário, tá certo? Então, você que é do ensino médio, tá? Pode optar, ver o que vai te fazer mais feliz para você estar prestando aí. Agora, se você é do ensino superior, né? É professor, já é pedagogo, já fez um magistério, enfim, uma dessas solicitações que são feitas, você tem as opções para escolher, PEB 1 e PEB 1 integral. O que varia aqui no nosso edital? O PEB 1 vai ser relatado para 24 horas. E aqui o PEB 1 do educador integral são de 40 horas, certo? Em que esse de 24 horas vão ser oferecidas 14 vagas e do integral vai ser oferecidas 9 vagas, mas novamente, né, sendo repetitivo aqui, isso vai rodar. Bom, também temos aí um total, né, de vagas aí para a PEB 2, certo? Essa última linha aqui está incorreta. O que seria o nosso PEB 2? PEB 2 em Tremembé são aqueles cargos dos professores especialistas do Fund 2. Então, estou falando de ciências, estou falando de matemática, de português, geografia, história e assim por diante, tá? Então, dá uma olhadinha lá que possivelmente tem a sua especialidade, certo? E, logicamente, varia a quantidade de vagas, né? Vai de 3 a 7, dependendo da sua especialidade. E, como sempre, português e matemática são sempre as que oferecem mais, até por conta do nosso componente curricular, né, que indica maior quantidade de aulas. Com isso, né, precisamos de mais profissionais também, né? Uma regrinha de 3 diretamente proporcional, vamos brincar assim, tá? E visto isso, claro que nós temos a remuneração, que é onde vocês também batem o olho, certo? Para DI ou para inspetor de alunos, temos aí a remuneração de 1.465,30 com 40 horas de jornada semanal de trabalho. O PEB 1 e o PEB 1 integral, né? Falei já para vocês que a única coisa que varia é a carga horária.
Então, com isso, logicamente, quem trabalha mais, recebe mais. E aí temos para PEB 1 integral, 4.981, ou seja, beirando aí os R$ 5.000, tá? Enquanto de 24 horas recebe 3.511,84. Mesmo valor dos especialistas, que também tem uma jornada de 24 horas, certo? No edital, eles também colocam que tem alguns benefícios, como o Vale Transporte, certo? Até uma das leis que a gente acaba tendo aí no edital para serem estudadas, tá? Então, isso daí já está dentro da nossa norma. Bem, muito bem. Visto isso, está dentro do que você espera? Está dentro do que você gostaria? Faz sentido para você neste momento? Vai utilizar Tremembé como uma escalada? Quando eu falo isso é o seguinte: bom, professor, vou passar primeiro em Tremembé para eu ajeitar minha vida aqui. Depois eu vou pensar em outros municípios que pagam um pouquinho mais, como Campinas mesmo, Paulínia, né, Vinhedo, pagam um pouquinho mais. Depois eu vou tentar lá. Primeiro eu vou me ajustar aqui. Mas claro que tudo isso, pessoal, vocês têm que ver o valor do custo de vida. Às vezes não adianta você receber 2 vezes mais, mas também gastar 2 vezes mais, né? E muitas vezes algo é proporcional. Eu falo que, por exemplo, uma vez eu passei no concurso em Rondonópolis, no Mato Grosso, e Imperatriz, no Maranhão, tá? Ambas para as estaduais do Mato Grosso e estadual lá do Maranhão para dar aula na universidade. O que aconteceu? Quando eu fui lá conhecer o município e tudo mais, eu vi que, por exemplo, só o custo de um gás de cozinha era mais que o dobro daqui. E lá eu ia receber quase o dobro, né, do que eu recebia na faculdade aqui no estado de São Paulo. Mas, gente, eu acabei não indo, porque o custo de vida, né, faria com que eu guardasse menos dinheiro. Então, é algo que a gente precisa sempre estar salientando, né? Além do que você vê, o que o município te traz de qualidade de vida, né? É um município que está colado em Taubaté, né? Vale demais toda essa região do estado de São Paulo, né? Tem um nível um pouquinho mais alto comparado com outras regiões, né? Então ela te traz aí um benefício muito grande para a qualidade, certo? Vejam esses pontos também para estarem, né, se aventurando aí no concurso, tá bom? E aí, como que vai ser cobrado a sua prova? O que vai ter na sua prova? Vão ser questões objetivas de múltipla escolha, ou seja, vai vir a questãozinha, alternativa A, B, C, D e E, uma alternativa correta, você vai lá, marca no seu gabarito e está tudo certo. Você vai ter 3 horas de execução de prova, mas olha que varia entre ensino médio e ensino superior, e o cargo do ensino superior também, tá? Para DI ou para inspetor de alunos, que são os cargos de ensino médio, nós vamos ter 12 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 3 de legislação e mais 10 de conhecimentos específicos. Aqui, o que nós temos? Conhecimentos específicos é a parte de cuidados, tá? Resumindo, é cuidados. E daí, cuidados físicos, cuidados emocionais, temos aí primeiros socorros e assim por diante, tá? E legislação, né? Se eu pensar na legislação educacional, são só apenas 2 delas que a gente vai ter que estar batendo, além das legislações municipais, tá? Que vem cobrando 2 para vocês e eu, daqui a pouco eu já passo tudo isso bonitinho, tá bom? Para PEB 1, professor de educação básica, seja integral ou não, vamos lá. O jeito que é composta a nossa prova: 10 questões de língua portuguesa, tá? Também eu vou mostrar daqui a pouquinho o mapa da prova para vocês, tá? O jeito que deve vir essas 10 questões. 5 de matemática, 5 de informática, já deram 20 questões, e mais 20 de conhecimentos específicos. Aí vocês olham para mim e falam: mas professor, você colocou 0 para legislação e pedagogia. Então, pessoal, é que aqui foi só para montar a tabela em uma coisa só, porque os conhecimentos específicos em PEB 1, ele já vem bibliográfico para a parte pedagógica e as legislações, tudo junto. Dentro dessas 20 questões, você tem ali questões de legislação e pedagogia. E aí, ele pode te cobrar 20 questões de pedagogia e nenhuma de legislação? Pode. Pode cobrar 20 questões de legislação e nenhuma de pedagogia? Pode também. Mas a VUNESP mantém um padrão. E nós aqui já temos esse padrãozinho de quantas questões ele vai cobrar aí de cada uma. Tanto que eu coloco, né, numa aula de boas-vindas, por exemplo, no nosso curso, eu coloco tudo direitinho, planilhado para vocês, como deve vir a prova, tá? Eu falo isso lá também. E temos o PEB 2,
tá? Que são os nossos especialistas. Temos 10 questões também de língua portuguesa. Aqui não é cobrado matemática, desde que seu cargo não seja matemática, claro. 5 questões de informática, 10 de legislação e pedagógicos, que é igual para todos os cargos. Essa parte, essas 10 questões, é igual para todos, né? Então, vem os autores ali, a Sena Arias, né? E tantos outros autores ali bibliográficos, assim como as legislações, principalmente do fundamental, né? Como as resoluções 4, a resolução 7, vem trazendo isso. Isso é igual para todos. O que muda de um cargo para outro? De um professor de ciências para um professor de matemática, para um professor de português? São essas 25 questões. E aí, pessoal, muita atenção nesses conhecimentos específicos quando se trata de banca VUNESP. E vou falar o motivo. Vamos lá. Eles trazem normalmente aí 12, 14, 13 autores, dependendo aí da sua especialidade. Só que ele pode trazer dentro dessas questões tanto conhecimento pedagógico, tá? Didático, como conhecimento prático. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou trazer um pouquinho aqui para matemática, tá? Às vezes você tem um autor, né, o D'Ambrosio, por exemplo, ele pega e fala assim para a gente, quando o aluno erra, a gente trabalha desse jeito. A gente tem a didática A e a didática B. A didática A é baseada na escola francesa, a didática B na escola suíça. E aí ele vem trazendo. Se vier uma questão do D'Ambrosio, ele vai vir trazendo essa parte pedagógica. Então, é aquela que você realmente precisa ler o livro, precisa entender e tudo mais. De outro lado, se vem uma questão, vou pegar aqui matemática, eu falei do D'Ambrosio, eu vou falar do Pulia. O Pulia já é um que traz uma parte prática da matemática. Ou seja, se vier uma questão envolvendo Pulia, muitas vezes você nem precisaria ter lido o livro, né, para conseguir entender a questão e resolver, porque vai estar trazendo conhecimento matemático. Então, aí você vai ter que estar estudando a parte matemática. Isso acontece para diversas disciplinas, para todas as disciplinas. Por isso, entenda bem o que o livro te traz. Se o livro te traz uma uma teoria e prática, ou se ele te traz uma parte didática, pedagógica de ensino-aprendizagem. Tá? São duas coisas diferentes. A modulação da questão da VUNESP vai vir de forma diferente, certo? Então, em ciências, se tem um autor que trabalha o universo, e aí ele vem falando, né, a ordem dos planetas, e como que foi feito, por onde surgiu, e tudo mais, muitas vezes ele vai trazer, né, uma questão prática. E aí você não precisava ter lido o livro, bastava você conhecer do universo. Mas poderia ter um outro autor que trouxesse o quê? Toda a parte didática. Como que se ensina ciências, né? Alfabetização científica e assim por diante, tá? Espero que eu tenha me feito claro aí nessa parte para quem é especialista, ok? Então, é muito importante conhecer, né, a forma de cobrança da banca e tudo mais. Tanto que eu vou dar um espaço aqui para o Nilson, que foi um dos nossos alunos, e ele comenta um pouco disso daqui, a importância da gente ter feito isso, para ele conseguir um primeiro lugar, tanto ali em Valinhos, quanto também em Poá, certo? Conta aí para a gente, Nilson. Olá pessoal, eu me chamo Nilson, eu fui o primeiro colocado no concurso da Prefeitura de Valinhos para o cargo de diretor de unidade educacional. E eu estou gravando esse vídeo aqui para agradecer a Academia da Aprovação, o curso do professor Ítalo, que é uma plataforma que conta com materiais dinâmicos que vão auxiliar você ao tão sonhado ingresso no serviço público. Obrigado, Academia da Aprovação, obrigado, Ítalo, e obrigado, professores. Uma equipe extremamente qualificada. Então, notem, pessoal, que faz uma diferença enorme nos seus estudos. Principalmente um método que a gente desenvolveu há mais de 10 anos, que é o método PROA. Tá? Um método que eu otimizo o seu tempo e trago efeitos ativos para você na hora da execução da prova. Tá? Ou seja, é estudar, né, o que realmente é cobrado. E, além de tudo, uma coisa que a gente, como concurseiro, às vezes passa batido é a revisão, que é tão importante. Então, este método que a gente desenvolveu faz com que você consiga revisar sem precisar voltar na matéria lá atrás. Por quê? Muitas vezes um conteúdo depende do outro, né? E aí a gente verticaliza e facilita o estudo de vocês, certo? Por isso que ter uma mentoria ou algo do gênero
dos estudos, né, é algo grandioso e diferencial para você conseguir a sua nomeação, certo? E aqui, ó, pessoal, eles deram um tempo bacana de prova, 3 horas, tá? Se eu pensasse aqui nos cargos de ensino médio, são praticamente 6 minutos por questão, um tempo muito suficiente, tá? Para PEB 1, vamos estar falando de 180 minutos, e aí vou estar falando de 4 minutos e meio por questão, entre você ler, resolver e pintar o seu gabarito. 4 minutos e meio por questão está acima da média, tá? Vocês terem uma ideia, a média é 3 minutos e 36 segundos, tá? Para cargos educacionais. Então, está excelente. E aqui, para o de 50, aí sim a gente tem os 3 minutos e 36 segundos, que nem eu falei, que é a média, certo? Então, bem treinados, vocês fazem essa prova com bastante tranquilidade. Bom, e aqui está as habilitações que eu falei para vocês, tá? Que vão ser utilizadas ali após a prova. Ou seja, vai ter ali a nota de corte para gente. Então, ele passa aí a quantidade de habilitados, tem tudo certinho isso no edital. Logicamente, eu não vou ficar falando uma por uma aqui, tá no quadro, tá? Para que vocês saibam aí quantos nós vamos ter. Bom, isso tudo, logicamente, para ser somado com os títulos, tá? Onde você pode ter 2,5 pontos de doutorado, ou seja, professor, tenho 2 doutorados, vai contar 5 pontos? Não, vai contar 2,5, só vai contar 1, assim como o mestre, né, o mestrado, só é contado uma vez, 1,5. Bom, agora, quando você tem os títulos, tá? Você tem pode ter até 2 títulos de pós-graduação contado. Ah, professor, já fiz 5 pós-graduações, já fiz 10 pós-graduação. Eu vou ganhar meio ponto para cada uma? No máximo 2 podem ser enviadas. E aí vai ser somada a sua pontuação da prova objetiva ali que a gente comentou, certo? E ó, gente, títulos de verdade não faz uma grande diferença aí no final, tá? Vai usar para você ganhar algumas posições, se você não tiver perder algumas, mas não vai te tirar ali, né, possivelmente de uma chamada. Bom, e aí vamos lá. Vamos ver o conteúdo que vai ser cobrado na nossa prova. Começando aqui por língua portuguesa. Gente, isso daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V de diversos editais. Não só da Unesp, mas outras bancas trazem o mesmo conteúdo, né? Desde interpretação textual, até coerência, ortografia, acentuação, pontuação e assim por diante, tá? Mas o que muda é a forma e o que pergunta, certo? Por isso eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que a nossa equipe faz. Olha só, a gente passa aqui por todos os concursos da área da educação, tá? Aqui eu deixei só os de 2024 e de 2025. Deixa eu trazer para cá, ó, porque Presidente Prudente já ocorreu agora em janeiro de 25 e Sertãozinho também. Todos aqui são da banca Vunesp, tá? E eu tenho tudo isso daí também de 2023 e assim por diante. E aí aqui tá quantas questões de português nós tivemos em todas as provas ali juntas. Todas a educação, relembrando, 155 questões. E aqui, ó, a gente tem um mapa de calor. Já consegue ter uma ideia do que normalmente se é perguntado na prova. Notem que a gente vai ter um assunto aqui, ó, com 44 perguntas. Sabe que assunto é esse? Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Interpretação. Interpretação textual chega a 44 de 155. Isso dá um pouquinho mais de 20% das questões. Então, se sua prova tem 10 questões de língua portuguesa, 2 ou 3 vão ser de interpretação textual, tá? E assim por diante. E nota que aqui, pessoal, olha quantas linhas. Deixa eu aqui, foi a soma de quantas questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui nós temos 14 assuntos, certo? Volta para cá. Quantos assuntos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que aqui ainda tem classe de palavras. Classe de palavras é dividida em 10 classes, tá? Como eu já contei uma, conta mais 9. Chegaríamos a 25 assuntos. Você tem 25 assuntos de português. E aí, quando você olha aqui, você percebe que nós temos menos aqui do que 15
significa que mais de 10 assuntos de língua portuguesa nem são cobrados na banca VUNESP. Pelo menos analisando essas últimas 11 provas, né, esses 11 municípios, mais de 11 provas aqui, tem muitos conteúdos que que não foram cobrados pela banca, né, nos cargos educacionais. E aí que a gente consegue ver a diferença do estudo. Você saber o que vai ser cobrado no seu edital, na sua prova, né? E aí você consegue otimizar o seu tempo. Assim como acontece com matemática, tá? Matemática a gente faz a mesma coisa. Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui nessa tela. Foram analisadas 129 perguntas aí, dentre todas essas provas. E aí, ó, a que mais foi cobrada foi um assunto aqui que deu 18. Vamos abrir ele aqui para vocês? Razão. Razão foi o assunto que foi mais cobrado entre todos os assuntos da matemática, tá? Faz uma grande diferença. Tanto que se eu voltasse, por exemplo, lá até 2022, vamos falar de 2013 a 2022, por exemplo. Se você olhasse as provas de educação da Unesp, talvez você acharia no máximo 2, 3 questões de equação de segundo grau, juntando aí 10 anos. Agora, se eu pegar só esses últimos 2 anos, você vai ver que metade das provas trouxeram equação de segundo grau. Então, você vê que a banca também altera o seu modo. Não adianta, por exemplo, eu falar assim, nossa, aquele professor de 2023, 22, usando sempre o mesmo curso. Será que agora vai dar certo? Aí está a dúvida, né? Eu acredito que não. Por isso que a gente sempre está atualizado, trazemos aulas síncronas para vocês, com todas as atualizações da banca para mostrar isso, tá? Assim como, por exemplo, geometria, tá? Geometria plana, assim como a espacial, tá? E os teoremas de Pitágoras e Tales. Se a gente volta também de 2022 para trás, 4 das 10 perguntas eram relacionadas com geometria, tá? Hoje, já não é mais assim. Hoje, possivelmente, sejam 2 a cada 10. Faz uma diferença muito grande, tá? E falar mais um pontinho para vocês. Tanto em Presidente Prudente quanto em Sertãozinho, trouxeram questões de raciocínio lógico. O ano passado, a cada 4 provas trouxeram uma questão. Esse ano, 2 provas foram em Presidente Prudente, de 10 questões, uma, e de Sertãozinho, que foram 8 questões de matemática, 3 foram de raciocínio lógico. Então, a gente já começa a ficar um pouquinho mais atento, que a gente tem que ter esse raciocínio lógico completo, realmente, para a gente fazer uma diferença na hora da nossa prova. Certo? Muito bem. O que mais que é cobrado mesmo? Informática. Informática aí, Windows 10, todo a parte do Microsoft Office de 2016, além da parte toda do Google aí, como sala de aula, como correio eletrônico, o Meet, agendas, planilhas, os docs e assim por diante. Mas, pessoal, também já vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Eu falo muito isso no nosso curso, mas eu vou dar uma dica para você treinar. Se você achar aí, né, questões da banca, às vezes trazendo Windows 11, né, algo do gênero, possivelmente vai dar para você estar praticando da mesma forma. Porque o que muda, as atualizações que tiveram, foram muito pequenas perto do que se é cobrado para um cargo educacional desse porte. É diferente se você estivesse prestando para tecnologia e informação. Aí tudo bem. Para tecnólogo de informática é outra coisa, tá? Igual aqui, ó, Word, Excel, PowerPoint. Ah, professor, eu vi algumas questões da VUNESP, mas só que é do lado Word 2013, lá do Word 2010. Nem vou fazer. Às vezes vale a pena fazer sim, tá? Porque as atualizações, que nem eu falei para vocês, são muito pequenas, tá bom? Perto do que se é cobrado, é quase zero, tá? Eu só não falo zero para não me comprometer aqui com vocês, tá? Mas é isso daí, bom? E aí temos a legislação educacional. Aqui eu também queria frisar um ponto com vocês, tá? Nota que no edital ele colocou, essa daqui para PEB 1, tá, pessoal? Colocou 2 vezes a resolução número 1 de 2004, que vai falar das nossas diretrizes curriculares da parte étnico-racial. Gente, esse tipo de resolução, né, é um tema em alta, é um tema que está sendo muito abrangente. Das últimas 10 provas, ela esteve presente em 7 editais, e de 7 editais tivemos 5 perguntas.
Isso significa o quê? A chance dela ser cobrada é muito grande. E quando você faz essa análise do edital, ó, isso é fazer uma análise de edital, e perceber que ela ainda foi colocada 2 vezes, é justamente para não esquecer. Possivelmente uma questão de legislação esteja presente na, na sua prova da resolução, certo? E claramente, né, a Constituição, a LDB, cadê o ECA aqui? Ah, não, a Constituição está em primeiro, o ECA, a LDB, BNCC, PNE, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, junto com a LBI, né, são aqui a parte de inclusão. O PNA, então, para este edital, ele trouxe o PNA, para alguns ele está trazendo o CNA, o compromisso, aqui ele trouxe a Política Nacional de Alfabetização, e assim por diante, tá bom? Então, temos aí o que vai ser cobrado em legislação. E vou levar vocês lá, né, vou dar aquela partezinha para vocês. Foram 75 questões cobradas de legislação dentre todas essas provas. Nota que foi menos do que matemática, bem menos do que matemática. Isso significa que eles cobram um pouco menos de legislação. E você olha e você fala, a legislação tem conhecimentos específicos, vou debruçar em cima. Às vezes caem menos questões do que outras disciplinas. E isso também faz diferença na sua orientação de estudos. Tá? E aqui nós temos 2 assuntos que tiveram 8 questões ao total. Será que é fácil de acertar, pessoal? Vamos lá, ó. LDB e qual que é o outro? BNCC. BNCC entra aqui, vou ser bem sincero, e não o ECA. O ECA deve estar com 7 aqui, possivelmente. Quer ver, ó? O ECA. A BNCC acaba entrando aqui para gente justamente por conta de alguns cargos, por exemplo, em Aparecida, que foi para professor fundamental, né? Tivemos também em presidente prudente, fundamental, e aí eles pegam um pouquinho mais pesado na BNCC do que no ECA, por exemplo. Agora você vai prestar para PEB 1, possivelmente pegue mais pesado para o ECA e menos para a BNCC. Tá? É outra avaliação que a gente faz e que faz enorme diferença para vocês, tá bom? Tanto que a Sabrina comenta um pouco, né, dessa diferença dos estudos. Vou deixar a Sabrina falar um pouco rapidinho com vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Passando para agradecer a todos os professores da Academia da Aprovação que me ajudaram a conquistar o primeiro lugar em Cabreúva e outras classificações. Faz um tempinho já que eu estou estudando, né, com a academia e não pretendo parar. Obrigada, viu? E sucesso para todos. Pois bem, mais uma que trouxe aí um primeiro lugar estudando aí com a Academia da Aprovação, tá? E eu já tenho mostrado para vocês o porquê que a gente é diferente nisso daí, certo? Tanto que nós temos aí o específico de pedagógico, trouxe aqui do PEB 1 para vocês, tá? Algo batido pela VUNESP, muitos editais têm trazido esses mesmos autores aqui, tá? Então vale a pena a gente dar uma olhada nas provas anteriores, a gente tem na nossa plataforma, tá? Aqui no canal mesmo você encontra de forma gratuita a resolução de várias dessas provas, tá? Os autores estão se batendo muito, tá? Tanto que 80% deles estão presentes no edital de Campinas, só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Então, vem trazendo um ponto importante para vocês é a Cavalieri, desculpa, a Cavaleiro, tá? Que vem trazendo a parte do racismo e antirracismo. Entre todos esses autores, ela é a única. Já falei que é um tema em alta em legislação, então, muita atenção aí na Cavaleiro, certo? E, né, o Lataille, que sempre está presente, né, com o, o Ives está trazendo para a gente toda a discussão psicogenética, né, as teorias psicogenéticas, melhor falando, e assim por diante. Temos a Montoan, que é outra que está sempre presente, para trazer a parte da inclusão. O José Moran, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre as metodologias ativas, tanto que a Bacite não está presente, né, no nosso edital, que seria uma outra parte para falar de metodologias ativas. Aqui nós temos o Moran, tá? Moreira junto com a Candal para poder estar falando do currículo, Nova para falar da profissão professor. Tanto que eu digo muito que esse autor seria essencial para a gente, quando a gente não estiver só estudando para concurso, dar uma lida para abrir nossa cabeça, para a gente se unir mais, né? E se você ali no começo olhou e falou assim, professor, o salário está muito baixo, né? Comece a indicar esta obra aí para os seus colegas também, educadores, né? Para a gente se unir e conseguir realmente aumentar esse piso. Bom,
A Panisa aí trazendo a parte da matemática, tanto para o ensino infantil quanto para o fundamental nas suas séries iniciais. A Magda Soares, né, outra importância aqui para a gente com letramento e alfabetização. Aliás, temos a Ferreiro também, né? Cadê a Ferreiro aqui, ó, trazendo a parte junto com a alfabetização e assim por diante. Então, várias obras, nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 12 Caroline aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 obras pedagógicas, certo? Gente, desses 29, pelo que eu recordo aí, temos uns 4, 5 artigos, né, que são um pouquinho mais restritos, mais umas 2, 3 obrinhas aí que reduz o número de páginas, tá? Que é o caso da Ponchusca lá, com a Lopes, o caso do Roberto Silva, tá? Que dá uma reduzida ali no número de páginas, mas de restante, obra inteira. E são mais de 20 obras. Se você comprasse esses livros, gente, sai um valor absurdo. Coloca um valor médio, tem obra aí que custa mais de 200, mas tem obra que pode custar 50. Então, um valor médio de R$ 100, vai chutando baixo. Só aí você ia gastar R$ 2.000 com livros, né, novos. Gente, é uma coisa aí que eles colocam em bibliografia, a gente tem que correr realmente atrás. E para isso, tem algumas obras que a gente já sabe o capítulo que a banca cobra. Por quê? Vamos voltar lá onde vocês estão acostumados. Vou pegar o geralzão aqui. Aqui eu coloco o tema de todas as provas. Inclusive, ó, eu coloco, ó, o que perguntou, olha, nesse caso, Mantoan, né, perguntou sobre práticas inclusivas. E assim por diante. Eu faço tudo isso daqui e quando eu começo a perceber, tem muita coincidência nas provas a parte que eles perguntam e de que capítulo eles perguntam. E isso enfatiza o estudo e de novo, né, eu volto no nosso método PROA lá, de otimizar os estudos de vocês, certo? A gente acaba fazendo uma grande diferença nesse ponto. Tanto que o Matheus, né, que só pelo YouTube, né, vendo aí com a gente, ele falou sobre isso, tá? E conseguiu aí até a nomeação. E tem outro ponto, né? Como eu falei para vocês, a gente faz as aulas, na maioria das vezes, síncronas, justamente para mostrar todas as atualizações que vão acontecendo com a banca, os tipos de pergunta, vocês poderem ter esse contato com os professores. A Lidiane fala sobre esse contato. Foi fundamental para ela. Vejam só, em primeiro lugar também, Tupéva errando apenas uma questãozinha. Olá pessoal, eu gravei essa breve mensagem como forma de agradecimento ao curso Academia da Aprovação, que é uma equipe excelente de professores e tem um conteúdo muito bom, prático para estudo, tem aulas ao vivo que me ajudaram muito. Eu fiz a prova de Itupeva recentemente para professor de desenvolvimento infantil e quando saiu o gabarito eu vi que eu só tinha errado uma questão. Eu fiquei até surpresa, assim, aí fui corrigir novamente e vi que realmente era isso. Eu tinha errado uma questão. Fiquei ansiosa, aguardando o resultado da classificação. E quando saiu a classificação, eu vi que eu havia ficado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz mesmo. E agora, recentemente, eles me convocaram. Estou nesse processo para ingresso na prefeitura. E eu quero muito agradecer a todos os professores, principalmente o professor Ítalo, o professor Fábio, que não deixa a gente com dúvidas, a gente fica lá, mesmo na aula ao vivo, a gente vai, faz as perguntas, eles respondem, eles ficam perguntando, nos incentivam a tirar as nossas dúvidas, isso é muito bom. E também os materiais impressos ajudam muito, que eu trabalho em um lugar que é um pouco longe, eu trabalho em Osasco atualmente e moro em Franco da Rocha, então é um lugar que é distante um do outro, então eu aproveitava esse tempo no transporte para estar estudando com material e também fazendo os simulados que ajudam muito, tanto a fixar o conteúdo que a gente aprende, quanto também a gente ver aquilo no que a gente está precisando melhorar, né? Então me ajudou muito. E eu continuo aí com o curso eu comprei foi o extensivo, ele é válido por 1 ano, eu pago mensalmente, então é uma forma muito prática, tanto para acesso quanto para me facilitou muito a forma de pagamento, eu gostei muito e continuo estudando, mesmo ingressando agora em Itupeva, eu quero continuar estudando porque eu tenho aí, né, uns objetivos na vida e
pretendo alcançar também. Então é isso, e eu deixo aqui, né, um certo exemplo da gente se esforçar para estudar e que vocês também possam estar aí alcançando esse objetivo de vocês. Então percebam, né, o quanto de diferença faz você ter o contato com o professor te estimular, porque imagina só, você tem aí, né, não sei quando você está assistindo exatamente esse vídeo, mas um edital foi lançado dia 18 de fevereiro, até dia 1º de junho. Então, março, abril, maio e mais alguns dias, você tem 3 meses e meio até a data da sua prova. Nesses 3 meses e meio, qual a chance de você perder a motivação? Talvez você esteja vendo o edital agora há pouco e veio ver aí a explicação de um professor aqui, igual a está acontecendo, e fala assim, poxa, quero estudar, quero estudar, quero estudar. Mas daqui um mês e meio, se você não tiver esse contato, você vai continuar com essa mesma motivação, você vai saber em que momento que você tem que estudar uma disciplina, no momento que tem que estudar outra, em que momento você tem que fazer os exercícios, e assim por diante. Então é isso, quando o pessoal fala de cursinhos preparatórios, e assim por diante, é aí que está a diferença. Se encontrar materiais na internet, vocês vão conseguir encontrar, né? Gratuitos, valores baixos, valores altos, o que for, tá? O importante é você saber o que é de qualidade, o que realmente vai ser útil para você. Não é apenas para você fazer e falar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, que está estudando para o concurso e está tudo bem. Não. Se é para você investir, já começa daí, investir o seu tempo no estudo. Então, independente se ele é gratuito ou pago, seja algo de qualidade, que vai mudar a sua vida. Porque eu falo sempre, pior do que estudar, gente, é estudar errado. Porque aí você está gastando tempo e não vai mudar nada. Tá? Então tem que ser algo aí que seja realmente valoroso para vocês no âmbito profissional. Certo? Pois bem, então falamos aqui, né, dos conteúdos que serão cobrados. E aí vou falar rapidinho aqui sobre o nosso curso, tanto que eu vou mostrar a nossa plataforma lá para vocês, tá? Porque a gente abrange um edital completo, tá? E para cada disciplina, eu já coloco os assuntos verticalizados para vocês. Todos eles têm materiais em PDF que você consegue baixar, né? Fazer o seu download ali, imprimi-los. Consegue assistir o vídeo quantas vezes você quiser durante todo o período de acesso, que vai até depois da sua prova, tá? Você tem ali questões para poder praticar, tem questionário separado por assuntos, tem questões comentadas da banca, tem simulados, tem provas anteriores e assim por diante, tá? Então, você tem todos os pilares aqui para a sua nomeação. E ainda eu te dou de bônus técnicas de chute, tá? Onde isso daqui é que tem feito os alunos conseguirem essas pontuações tão altas. Porque é normal o candidato, né, ou nós mesmos, meros mortais, esquecermos alguma coisa. Você olha lá a questão, você fala, poxa, eu estudei isso, professor, mas agora eu não tô conseguindo lembrar qual das duas que está errada, qual das duas que está certa. Acontece. Então, isso daqui não vem para substituir seus estudos, mas vem para te auxiliar a acertar as alternativas. Então, por exemplo, pegar a Lidiane, né? Tinha ficado ali entre 3, 4 questões que ela tinha ficado em dúvida. Ela utilizou a técnica de chute, né, e conseguiu acertar a maior parte dessas questões, tá? De novo, ela não substitui os estudos, mas te auxilia muito. E para quem já me conhece aqui no canal, sabe o quanto que eu utilizo isso também nas lives. Ou se você não me conhece, coloca ali depois na abinha ao vivo, né, para ver as correções das provas, né? Você tem uma playlist também só da Vunesp e dá uma olhadinha nos vídeos, tá? Eu mostro isso daí na prática para vocês. Também vamos ter um grupo VIP, né, para os nossos alunos, onde eu mando toda semana sugestão de estudos para vocês saberem o que estudar, o que fazer, né, e não se perder durante o processo, tá? Porque é muito conteúdo que vem num edital para a gente estar estudando. Então, eu já simplifico isso para vocês darem conta, darem todo o edital até a data da sua prova e estar super bem preparado para o que realmente vai ser cobrado, tá bom? E também estou dando de bônus para vocês essas aulas síncronas. Isso daqui não está embutido no preço do curso, tá? Se eu embutisse isso, eu vou embutir daqui a pouquinho, tá? Vai mais do que o dobro, certo? Porque o custo com os professores acaba sendo muito alto. Então, essa promoção que eu estou dando dessas aulas síncronas vai até dia 27 de fevereiro, tá
bem? E aí, ó, só para vocês verem, né? Eu peguei aqui, gente, pedi para a equipe fazer o preço médio que se vende os cursos no mercado. Preço médio. Então, você vai encontrar um pouquinho mais barato e também mais caro. Um curso de português, R$ 120. Isso que é de português não focado na VUNESP. A gente faz um focado na VUNESP, então seria um preço maior. Mas, em média, aí 120. Matemática, 120. Informática, 90. Legislações municipais ou federais, 70, e específicos pedagógicos, cerca de 200. Somando tudo isso, 120 com 120, 240, 240 com 90, 330, com 70, 400, com mais 200, 600 reais. Isso se você fosse comprar a parte. Um de cada vez. Gente, esquece isso, esquece os 600. Falei que vocês estão com uma super promoção, ó. Esquece os 600. Até dia 27, eu vou fazer por R$ 249,90, tá? R$ 249,90 o curso completo de PB1. Você tem também os cursos de ADI e também de inspetor de alunos, que está R$ 229,90, porque cobra um pouco menos de específicos. E para quem vai fazer os cargos de PEB2, que são os especialistas, nós temos o núcleo básico, que já aborda português, informática e aquela parte de legislação e pedagógicos. Eu só não vou estar abordando os específicos, tá? Mas que já aborda todos os pedagógicos ali, as legislações para vocês. Na verdade, eu tenho um específico, sim. Eu vou ter o de matemática, tá? O PEB2 de matemática, eu vou ter ele completo para vocês, tá bom? Tanto que eu estou deixando aqui os links dos cursos aqui embaixo, tá? No descritivo do vídeo. E a gente parcela lá na nossa plataforma em até 12 vezes no cartão, tá bom? Sai 12 vezes de R$ 24,99. Gente, menos do que uma pizza. Você acha que com menos do que meia pizza, talvez até menos que o broto da pizza, vale a pena? Se você parcelar em 6 vezes, talvez dê o valor de uma pizza por mês. Isso vale para o seu desenvolvimento profissional? É isso que você tem que ver. Às vezes o pessoal procura o preço e não procura o valor de um curso. O valor é tudo aquilo que eu mostrei para vocês, tá? E que eu vou estar mostrando agora na plataforma. Vem aqui comigo, vou mostrar a plataforma aqui para vocês, tá? Peguei o curso aqui, ó, de PEB1, tá bom? Mas segue o mesmo padrão aí para os demais cargos. E aí, vamos lá. Você já tem aqui uma primeira aula de boas-vindas, né? Que eu coloquei, assista aqui primeiro. Então, eu coloco aqui a aula de boas-vindas. Eu tô aqui. E aqui, ó, nem era para mostrar isso. Volta para cá. Toda aquela grade, né? Como que a gente estuda, com um mapa de calor completo e assim por diante, tá? Mostro tudo ali para vocês, tudo detalhado. Aqui estão as aulas ao vivo, pós-edital, né? A gente vai estar aqui com as aulas que acontecem sincronamente. Se você não conseguir assistir no momento da aula, sem problemas nenhum, ficam gravadas, você pode assistir depois. E aqui, ó, português, matemática, informática, legislação educacional e conhecimentos específicos. São aulas, né, que a gente gravou focado aí na banca VUNESP. Então, por exemplo, eu venho aqui, sinônimos e antônimos. Você tem um materialzinho em PDF, é só você baixar aqui, e tem também o vídeo do nosso professor, do nosso mestre Fábio. Tá? Lembrando que aqui a gente tem um especialista para cada disciplina. Tá? Um especialista para matemática, um especialista para português, um especialista de legislação, um especialista de parte bibliográfica de pedagogia. Aliás, né, a Selma é de pedagogia, professora, depois coordenadora, diretora, supervisora, mais de 10 anos, né? Vem com essa vasta conhecimento não só de concursos, como também da parte de pedagogia, certo? E aqui você tem todos os seus conteúdos, ó, vou clicar aqui em conhecimento específico só para vocês verem. Ó, você tem aqui, ó, Mel School, tá? Com materialzinho em PDF, a videoaula, tem do Alavarce, tem da Barbosa e assim por diante, tá bom? Vai ter tudo ali. Vou clicar aqui em ver todas as sessões para mostrar para vocês que isso vai muito além. Olha as nossas técnicas de chute, o bônus aqui, para os primeiros que fizerem a matrícula. Questões comentadas de português e matemática. Questionário separado por assuntos aqui de português, matemática, informática, legislação e pedagogia. Então, aqui você vai encontrar questões da própria banca VUNESP, além das provas anteriores da VUNESP. Aqui você vai ter ali todas as provas da área da educação, ó, 2021, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, e vai indo, ó, 24, 24, 24, 24, e assim por diante.
Então, aqui você vai estar encontrando tudo o que você precisa para a sua nomeação, certo? Ficou com dúvida? Só me chamar aqui, ó, DDD 11 97140 6379, certo? Então, espero que eu tenha auxiliado bastante vocês ali, já nesse primeiro passo em destino à sua nomeação. Se você quiser de mais um pouquinho de ajuda, conte comigo, conte com a Academia da Aprovação, que vamos juntos, no mesmo barco, chegar a ela, certo? Muito obrigado e até a próxima.